pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, tudo bom? Professor Ricardo aqui para mais um vídeo. E na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre sólidos geométricos. O que são esses sólidos geométricos? Sólidos geométricos são algumas figuras tridimensionais que possuem algumas características. Iremos ver alguns tipos e iremos especificar cada um desses tópicos que vocês veem aí na sua tela. O que são polígonos, o que são poliedros e o que são corpos redondos. Vamos iniciar aqui com o primeiro tópico. Polígonos, poliedros e corpos redondos. O que são? Então a gente vai iniciar aqui por polígonos. O que são polígonos? Um polígono é uma figura geométrica plana limitada por uma linha poligonal fechada. É sempre uma figura bidimensional. Então aqui, professor, não entendi nada que está escrito aí. Então preste atenção agora. O que está escrito aí significa o seguinte: um polígono é uma figura que você desenha que tem duas dimensões. É uma figura qualquer que você desenha, um formato que você consegue desenhar no seu caderno. Pega o seu caderno aí, por exemplo, e desenha um quadrado. Você vai conseguir passar a mão por cima dele e não vai sentir nada, porque ele é uma figura bidimensional. Quando você assiste televisão, quando você assiste algum vídeo, você não consegue tocar aquilo que está sendo mostrado no vídeo. Então aquilo é uma figura bidimensional, uma foto. Tudo é uma figura bidimensional, onde você tem largura e altura, ou alguma outra medida, comprimento, mas você não tem as três dimensões, como por exemplo o seu telefone ou o seu computador à sua frente. Você consegue tocar nele. Então é uma figura tridimensional, tá? Então o polígono vai ser a figura bidimensional, apenas o desenho de alguma forma. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho três figuras desenhadas. Eu tenho o quadrado, quatro lados iguais, um quadrilátero, pois eu tenho quatro lados, e um triângulo, tenho três lados. Essas figuras aqui vocês já conhecem, mas iremos ver algumas outras, tá? Iremos nos aprofundar um pouquinho mais no que vocês já sabem. Um polígono recebe um nome específico dependendo da quantidade de lados que o mesmo possui. Então aqui, dependendo da quantidade de lados que ele tem, ele vai receber um nome específico. Pela definição de agora há pouco, podemos dizer que não existe polígono nem com um nem com dois lados, pois é uma figura fechada. Eu não tenho como fechar uma figura aqui com linhas utilizando uma ou duas linhas, tá? Dois lados, tá? Eu tenho como fazer no mínimo com três. Aí eu já faço a minha primeira figura. Então, com um lado e dois lados não existe polígono algum. E com três lados, aí já inicia. Eu tenho o triângulo. Com quatro lados, o quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. E aí vai, ok? Então, uma dica para você. Pausa o vídeo agora. Faça anotação no seu caderno sobre todos esses nomes, pois você vai precisar saber cada um deles. Ao menos se habituar com alguns deles, tá? Então vamos lá. Pausa aí o vídeo. Pausou? Anotou todos no seu caderno? Ok, então podemos continuar o nosso vídeo. Então vou dar um exemplo aqui de algumas figuras que estão relacionadas aí. Figuras com três lados, triângulos. Figuras com quatro lados, eu tenho trapézio,
retângulo, trapézio isósceles, trapézio escaleno, losango, quadrado, retângulo, paralelogramo. Com 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, daí em diante. Vai aumentando a quantidade de lados, vai mudando o seu nome, como mostra na tabelinha acima, tá? Bem, então isso aí é sobre polígono. Então você compreendeu o que é um polígono? É apenas o desenho, é a representação de uma figura, de uma forma, tá? Então vamos lá ao próximo tópico. O que é um poliedro? Poliedro é um objeto tridimensional formado por polígonos. Se a gente pegar qualquer uma daquelas figuras ali e montar com elas uma outra figura tridimensional, montar um objeto, montar algo sólido, esse algo ele vai receber o nome de poliedro. Aqui alguns exemplos. Eu tenho o cubo, ele é formado por quadrados, ó, quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui. Eu tenho o paralelepípedo retângulo, que é como se fosse uma caixa de sapato. Bem aqui eu tenho um quadrado, aqui retângulo, retângulo, tudo ao redor é retângulo. A maioria das figuras dos poliedros vão ter retângulos ao seu redor. Quando não, vão ter triângulos, tá? Como aqui é o caso da pirâmide. Essa figura aqui amarela, esse objeto aqui, ele se chama prisma. Ele possui aqui um lado embaixo e o outro em cima, ó, 2 triângulos, e ao redor é tudo retângulo. E esse último aqui, laranja, é a pirâmide. Tem um lado aqui embaixo, que é como ela fica em pé, que é um quadrado, e os outros lados aqui ao redor é tudo triângulo, que ó, todos são triângulos. Uma coisa que você tem que saber sobre poliedro. Poliedro é uma figura que consegue ficar em pé, ela não rola. Isso é um detalhe importante, tá? Daqui a pouco vai ser útil para você diferenciar poliedro de uma outra coisa. Então, poliedro fica sempre em pé, ele é plano, fica em pé e não rola, ao menos não com facilidade. Em cada poliedro há alguns elementos. São eles: vértice, face e aresta. Isso aqui provavelmente você já ouviu falar e não lembra, mas vamos ver aqui se tem alguém ainda que ainda lembra. O que é o vértice, o que é a face, o que é a aresta? Aqui eu tenho um cubo, que é o que eu mostrei agora há pouco. O que é o vértice aqui nele? Eu quero saber o que é o vértice. Vai no comentário aí e responde, se você estiver no YouTube. Vértice, ele vai ser o pontinho aqui do canto da minha figura. No cantinho aqui em cima, no outro cantinho, isso aqui vai ser o meu vértice. Então aqui os vértices, ó, vão ser esses cantos. Se você olhar para sua casa, lá no cantinho da parede tem um vértice, tá? É onde se unem arestas. Mas o que são arestas, professor? A gente vai ver por último, tá? O que é uma aresta. Agora, eu quero que você me diga o que é uma face. A face é um rosto. Isso em ciência. Lá no corpo humano. Aqui, face significa o lado de um poliedro. O lado de uma figura tridimensional. Aqui no meu quadro, no meu cubo, essas faces são esses lados aqui, ó. Esses lados. Então, cada um desses lados aqui, cada um desses quadrados vai ser uma face. Aqui vai ser uma face. E por último, a aresta. O que você acha? O que você pensa que é uma aresta? O que é? A aresta vai ser essas linhas aqui, ó, que fazem a minha figura. Isso aqui, ó, vai ser uma aresta. Cada uma dessas linhas aqui, ó, é uma aresta. Então vejamos aqui, ó, aresta. Cada uma dessas linhas do meu poliedro, tá? Assim como os poliedros também recebem nomes próprios, mas estes dependendo da quantidade de faces, ou seja, dos lados que ele possui. Então aqui os nomes.
quando eu tinha um polígono, eu precisava de no mínimo 3 lados para eu formar o meu primeiro polígono, que era 3 lados do triângulo. Agora com o poliedro, eu preciso de no mínimo 4 faces. E eu começo com tetraedro, 4 faces, 5 pentaedro, 6 hexaedro, 7 heptaedro. Eu preciso que você pare o seu vídeo agora e escreva esses nomes também, ok? Parou o vídeo? Já escreveu? Ok. Então, passando aos outros nomes. 9, 10, 11, até 20 faces aí. Algumas que foram puladas aí do 15 até o 20, tá? Mas anotem essas aí da tela também. Ok, anotaram? Então vamos prosseguir. Vejamos alguns poliedros. Então aqui, ó, eu tenho o tetraedro. O que é um tetraedro? É uma pirâmide de base triangular. Ele tem o quê? 4 faces triangulares equiláteras. O que isso significa? Que ele tem 4 lados, ó, e cada um deles é um triângulo. Triângulo que tem lados iguais. Ele tem 4 vértices, ó. 1, 2, 3, 4 aqui em cima, que são os pontos, tá? E possui 6 arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e por último 6. 6 arestas. São essas linhas que compõem ele, tá? E o que é esse negócio aqui do lado? Com o nome em cima, planificação. É como se eu tivesse pegado todos esses lados aqui e aberto cada um para um lado e via de cima como é que essa figura ficava. Isso aí é a minha planificação, tá? Se eu imprimir isso aqui e tentar montar, vai virar isso aqui, tá? Então aqui a próxima. Eu tenho o hexaedro. O hexaedro que a gente mais conhece é o cubo. Foi apresentado agora há pouco para vocês. O cubo ele tem 6 faces quadradas, ele tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados que são quadrados. Ele possui 8 vértices. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E lá atrás ó, tem mais um bem aqui, ó, 8. Não dá pra gente ver. Mas se você pegar um cubo, um dadinho em casa e contar os seus cantos, você vai ver que tem 8. As arestas, a mesma coisa. Cada uma das linhazinhas aqui, ele tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais lá para trás, tá? Acho que eu contei até errado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contei. Aqui sim, tem apenas 9 aí na figura. Mas aqui atrás tem mais 3, ó. Mais um aqui em cima, ó. Vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Como se fosse a parte do fundo dele. Então ele teria mais 3 lados. Aqui você visualizaria o outro vértice que não está na figura, tá? E ele também possui essa planificação. Se eu derrubar aqui, ó, essas paredes aqui, se eu abrir essa caixa, ela vai virar isso aqui. E se você imprimir algo desse tipo aqui e tentar montar, vai virar o cubo, tá? Então a próxima, o octaedro. O octaedro, ele parece em 2 pirâmides lá do Egito, uma em cima da outra. Tem uma pirâmide aqui para baixo e uma pirâmide para cima, tá? Para quem gosta de joguinhos, parece um cristal. Cristal lá do seu joguinho, tá? O octaedro possui 8 faces triangulares, ó. Então é composto por 8 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces triangulares. Possui 6 vértices. 1, 2, 3. Aqui atrás ó, tem um quarto. Aqui em cima 5 e aqui embaixo 6. E possui 12 arestas. Ó. Essas linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lá atrás tem mais 4, tá? Para cima, uma para baixo e 2 para o lado. Tá? Então aí é o octaedro. É essa figura aí, tá? Um dodecaedro. O que é um dodecaedro? É essa figura aí na sua tela. Ela é uma figura que tem 12 lados.
Você anotou lá naquela tabelinha, você sabe disso. Ela tem 12 lados. E aqui, os outros elementos, eles têm 20 vértices, ou seja, tem 20 pontinhos aqui que ligam, e tem 30 arestas, tem 30 retas aqui dentro. 30. Tem o icosaedro, que tem 20 faces triangulares, ou seja, tem 20 triângulozinhos aqui, 20 triângulos, tá? E ele possui 12 vértices, ou seja, tem 12 pontinhos aqui para ligar, 2, 3, 4, 5, tem 12. E tem 30 arestas, cada uma dessas linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 30. Essa figura tem 30, ok? Então aí são alguns exemplos de poliedros, tá? Para vocês conhecerem eles melhor, ver pelo menos a imagem deles e os elementos. Então vamos voltar ao nosso questionamento. Polígonos, poliedros e corpos redondos, o que são? Então já vimos o que são polígonos, já vimos alguns deles, vimos o que são poliedros e alguns deles. Falta o que então? O que são corpos redondos? Um corpo redondo é um objeto tridimensional que contém uma superfície curva. Não entendi, professor. Então fala o seguinte. Pausa o seu vídeo e vai na cozinha pegar um copo. Volta com ele na mão e continua o vídeo. Vai lá na cozinha, pega um copo e vem com ele para assistir o vídeo. Pegou? Tá com o copo aí na mão? Agora passa a mão do lado dele. Ele não é arredondado? Ele é arredondado, então ele possui uma superfície curva, não é tudo retinho. Passa a mão aí na tela do seu computador, na tela do seu telefone. É uma superfície curva ou é lisinha? É plana. Se for lisinha, ela é plana. Agora, se ela tiver meio arredondada, aí ela é uma superfície curva, que nem esse copo na sua mão, tá? Pode ir lá devolver o copo da sua mãe, tá? Bom, então, é um objeto tridimensional que contém uma superfície curva. Então, aqui alguns exemplos. Esse aqui, ó, é o cone. Você provavelmente conhece o cone aí de festinha de aniversário, aquele chapéuzinho, tá? Então, aqui, ó, ele é arredondado ao redor. Inicia aqui em cima, vai até embaixo, onde ele tem uma superfície, onde ele tem um fundo, que é arredondado também, é o cone. Tenho também o cilindro, que é o copo que você pegou agora há pouco. O cilindro, ele tem a superfície arredondada e duas faces, uma em cima e uma embaixo, que são círculos. E eu tenho outra que é mais conhecida pelos meninos, que é a esfera. Ela é representada por uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bola qualquer. Tá? Então é a esfera. Então a diferença entre poliedros e corpos redondos. Lembra que eu falei antes uma coisinha sobre poliedros que ia diferenciar? Então isso é o que a gente vai usar agora. Como é que eu vou saber a diferença entre poliedros e corpos redondos? Eu tenho três objetos, três figuras tridimensionais. Quais dessas aqui você acha que é um poliedro? O azul, o verde ou o laranja? E qual você acha que é corpo redondo? O azul, o verde ou o laranja? Por quê? Se pergunte, por que essa figura é um poliedro? Porque isso aí é um corpo redondo. Agora eu vou lhe dizer o porquê. O poliedro, ele possui faces planas. Então, ó, todos os lados dele aqui, ó, são retinhos. Todos os lados dele são retinhos, em cima e dos lados, é tudo retinho, que nem a sua parede. Enquanto o corpo redondo, ele possui bases planas, que são círculos, ou uma ou duas, como é o caso aqui do cilindro, ele possui duas. No desenho aqui não dá para mostrar bem, eu vou tentar desenhar a outra base aqui embaixo. Então, ó, é como se aqui embaixo tivesse outra, que nem o fundo e a boca do seu copo, tá? Então, duas bases planas são lisinhas, mas são arredondadas.
E tem o que mais? Uma superfície curva, onde você vai passando a mão aí, ó, e ela faz a curva, que nem o globo. O globo lá de geografia. Bom, e tem essa outra figura aqui, que também contém uma base plana. A anterior continha duas, ó, uma em cima e uma embaixo. Já essa aqui contém apenas uma base plana, que também é redonda, arredondada. E possui o que mais? Uma superfície curva. Você passar a mão, você vai ver que é uma superfície curva. Então aí são as características que diferenciam poliedros e corpos redondos, tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!